Olá, sejam muito bem-vindos. Hoje nós vamos mergulhar em um dos textos mais densos e, sinceramente, mais fascinantes de todo o Antigo Testamento. O capítulo 9 do livro de Zacarias. Sabe, esse capítulo é uma verdadeira viagem no tempo. Ele nos transporta para um mundo de impérios em guerra, nos mostra um Deus que governa a história de forma soberana e, o mais importante, ele anuncia a chegada de um rei. Um rei completamente diferente de tudo que se poderia imaginar. O nosso objetivo hoje é justamente esse: desvendar as várias camadas, as camadas históricas, teológicas e, acima de tudo, messiânicas desse capítulo que é simplesmente extraordinário. O que Zacarias nos mostra aqui não é só uma profecia antiga, é um panorama grandioso, atemporal, da obra de Deus para redimir a humanidade. Uma obra que vai dos palácios da Fenícia antiga até o coração do Evangelho. Para a gente começar a entender a beleza e também a complexidade da profecia bíblica, essa metáfora do autor Richard Phillips é perfeita. Ele nos convida a fazer um exercício de imaginação. Pense num profeta sendo levado por Deus até o topo de um arranha-céu gigantesco. Lá de cima, a paisagem muda completamente, não é? Montanhas que aqui do chão parecem estar a quilômetros de distância uma da outra, separadas por vales imensos, lá de cima elas parecem estar agrupadas, quase coladas. A perspectiva é outra. Pois é exatamente isso que acontece na profecia. O profeta é como se fosse elevado por Deus para ter uma visão panorâmica dos grandes eventos da redenção. E aí, acontecimentos que na história estão separados por séculos, como por exemplo a conquista de Alexandre o Grande, lá no século IV a.C., e a primeira vinda de Jesus, podem aparecer no mesmo quadro profético, como se fossem uma única pincelada do Espírito Santo. O nosso trabalho, então, é analisar com cuidado como esses eventos se desdobram na linha do tempo, mas sem nunca perder de vista essa visão do todo, essa visão do alto que Deus revelou. Muito bem. Para a gente organizar nosso estudo e aprofundar a compreensão, nós vamos seguir um roteiro com 5 passos bem definidos. Primeiro, a gente começa com a perspectiva da profecia, para entender como ela funciona e também para a gente abordar uma questão bem importante sobre a autoria do livro. Depois, em O Juízo Divino sobre as Nações, a gente vai ver como uma profecia bem específica se cumpriu de um jeito que é historicamente assustador, de tão preciso. A partir daí, em Soberania e Proteção Divina, nós vamos extrair as lições teológicas, o coração da doutrina. O clímax da nossa análise, o ponto alto, vai ser a chegada do Rei Messias, com um mergulho profundo no famoso versículo 9. E para fechar, vamos explorar as consequências dessa vinda do Rei em O Reino de Paz e Salvação. Vamos começar? Começamos então nossa primeira sessão, a perspectiva da profecia. E aqui, a primeira coisa que a gente precisa notar é que, a partir do capítulo 9, o livro de Zacarias muda drasticamente. O tom, o foco, tudo muda. Se os primeiros 8 capítulos estavam lidando com a reconstrução do templo, com a restauração da nação ali no período pós-exílio, sabe, coisas imediatas, concretas para o profeta e para o pessoal da época, agora o horizonte se expande e muito. A gente entra num campo de profecias de longo alcance que dão um salto de séculos no futuro para falar de impérios que ainda nem existiam e principalmente do Messias. E é exatamente essa mudança abrupta de estilo, de vocabulário, de tema, que deu origem a um debate acadêmico bem intenso sobre quem de fato escreveu essa segunda parte do livro. É uma discussão que a gente precisa abordar para fundamentar bem a nossa análise. Bom, essa é uma discussão que já dura séculos, essa questão da autoria. De um lado, a gente tem a teoria da autoria múltipla, que é muito comum na chamada alta crítica e na academia mais liberal. Essa teoria basicamente divide o livro em pedaços. Existiria um primeiro Zacarias, que seriam os capítulos de 1 a 8, escrito pelo profeta histórico que a gente conhece, e um segundo Zacarias, ou Deutero-Zacarias, que seriam os capítulos de 9 a 14, escrito por um autor anônimo muito tempo depois. Alguns chegam a propor até um Trito-Zacarias, só para os capítulos 12 a 14. E os argumentos para essa divisão, eles se baseiam em diferenças que são de fato notáveis no estilo literário, no vocabulário e, claro, na mudança de tema. Só que muitas vezes, por baixo dessa análise, existe uma motivação filosófica, um pressuposto que nem sempre é declarado, uma visão antissobrenaturalista. Ou seja, a ideia de que profecias tão detalhadas, tão historicamente precisas como as que a gente vai ver, simplesmente não poderiam ter sido escritas antes dos eventos acontecerem. Então, para essa linha de pensamento, datar o texto para depois dos fatos se torna uma necessidade para explicar a profecia como se fosse uma história escrita depois. Agora, do outro lado, a gente tem a teoria da autoria unificada, que defende a integridade do livro, do jeito que ele chegou até nós. E os argumentos aqui também são bem robustos. Primeiro, a forma canônica do livro, tanto no judaísmo quanto no cristianismo primitivo, sempre foi uma só,
unificada, não existe nenhuma evidência em manuscritos antigos de que o livro já foi dividido. E as diferenças de estilo, elas podem ser perfeitamente explicadas pelo fato de que a segunda parte pode ter sido escrita décadas mais tarde, na vida do mesmo profeta, abordando outros temas para uma nova geração. E, talvez o mais importante, a unidade temática, aquele fio condutor da soberania de Deus, do juízo, da aliança, da salvação messiânica. Essa unidade é muito mais forte do que as diferenças de estilo. Para essa visão, a exatidão profética não é um problema que precisa ser contornado. Pelo contrário, é a evidência poderosa da soberania de Deus. Uma das principais objeções textuais contra a autoria única vem lá do Novo Testamento. Em Mateus 27, quando ele está narrando a traição de Judas e a compra do campo de sangue, o evangelista cita uma passagem que a gente encontra em Zacarias 11, sobre as 30 moedas de prata. Mas, curiosamente, ele atribui essa citação a Jeremias. À primeira vista, parece um erro claro, né? Um problemão para quem defende que Zacarias escreveu o livro todo. Só que a solução está numa prática literária que era muito comum naquela época, conhecida como citação combinada ou citação composta. O que Mateus está fazendo não é citar apenas uma passagem. Ele está, na verdade, tecendo duas profecias em uma única declaração de cumprimento. Pensa assim, é como se ele fizesse um remix profético. Ele pega o tema central das 30 moedas de prata de Zacarias e combina com a alusão ao campo do oleiro que nos remete a uma passagem lá em Jeremias 32. E era costumeiro, ao fazer essa fusão de textos, atribuir a citação toda ao profeta mais proeminente ou àquele cujo tema era considerado o principal na combinação. Nesse caso, Jeremias. E isso não é um caso isolado, não. A gente vê a mesmíssima técnica em Marcos capítulo 1, onde uma citação que na verdade combina trechos de Malaquias 3 e Isaías 40 é atribuída somente a Isaías, que era o profeta maior. Então, o que parece um erro, na verdade, uma técnica rabínica sofisticada de intertextualidade que mostra a profunda unidade da mensagem dos profetas. E isso tudo nos leva ao coração da questão. A principal razão para o ceticismo em relação à autoria de Zacarias não é, no final das contas, uma questão literária, mas sim filosófica. É a precisão das suas previsões. A mente moderna, que foi moldada pelo naturalismo, ela parte do princípio de que prever o futuro com detalhes é impossível. Mas a Bíblia apresenta uma visão de mundo radicalmente diferente. Nela, a profecia preditiva é uma das principais maneiras pelas quais Deus autentica a sua palavra e demonstra sua soberania absoluta sobre o tempo e a história. É um desafio direto ao ceticismo. Como ele mesmo diz por meio de Isaías, "Eu sou Deus, anuncio o fim desde o começo." Essa capacidade de declarar o que ainda não aconteceu é a prerrogativa exclusiva daquele que não está preso ao tempo, daquele que controla todos os fios da história. Portanto, em vez de a gente ver a precisão de Zacarias 9 como um problema textual que precisa ser resolvido com datações tardias, a gente deveria ver como a própria assinatura de Deus no texto uma prova da sua divindade e do seu senhorio. Então, vamos resumir o que a gente viu até aqui. Primeiro, entendemos que a profecia bíblica nos dá essa visão panorâmica, como se fosse do topo de um arranha-céu, sobre o plano de Deus para a redenção, unindo eventos que estão distantes no tempo. Vimos que Zacarias 9 marca uma mudança crucial, um deslocamento do foco para eventos futuros, centrados na figura do Messias. A gente abordou o debate sobre a autoria e concluímos que existem argumentos textuais, históricos e teológicos muito robustos que sustentam a unidade do livro, do jeito que o recebemos. E, o mais importante, a gente reafirmou que a precisão profética, longe de ser um problema, é uma confirmação poderosa da soberania de Deus, que governa o tempo e a história. Com essa base sólida estabelecida, agora sim a gente pode avançar com confiança para a análise do texto em si. Entramos agora na nossa segunda sessão, o juízo divino sobre as nações. Os primeiros 8 versículos de Zacarias 9 são apresentados como uma sentença, um peso ou um oráculo do Senhor. Essa é uma linguagem muito forte. É um termo técnico profético que geralmente está associado a uma declaração solene de juízo. É quase como se o profeta estivesse lendo um veredito divino. Ele descreve uma campanha militar, um avanço conquistador que vai varrendo as nações vizinhas, que eram inimigas históricas de Israel. E o que é espantoso aqui não é só a proclamação do juízo, mas a precisão geográfica e sequencial com o que ele é descrito. É como se fosse um roteiro militar, um GPS profético, escrito com séculos de antecedência. E o cumprimento histórico dessa profecia é impressionante. Coisa de cinema. Cerca de 150 a 200 anos depois de Zacarias ter escrito essas palavras, quem é que surge no cenário mundial? Um jovem e brilhante conquistador da Macedônia, Alexandre o Grande.
Depois da sua vitória decisiva sobre os persas na Batalha de Isso, em 333 a.C., Alexandre toma uma decisão estratégica crucial. Em vez de sair correndo atrás do exército persa em fuga, ele decide primeiro garantir o controle de toda a costa do Mediterrâneo. Por quê? Para neutralizar a poderosa marinha fenícia que estava a serviço da Pérsia. E a rota da campanha militar dele segue, com uma precisão assombrosa, a sequência geográfica que Zacarias descreveu. Ele começa lá no norte, na região da Síria, que é mencionada no texto, como a terra de Adraque e Damasco. Em seguida, ele desce pela costa fenícia, subjugando as poderosas cidades-estado de Tiro e Sidom. Continua sua marcha para o sul, atravessando o território filisteu, conquistando as cidades de Ascalão, Gaza e Ecrom. E qual era o destino final dessa campanha costeira? O Egito. A correspondência entre o roteiro profético de Zacarias e o mapa histórico de Alexandre é simplesmente inegável. Desafia qualquer explicação que seja meramente humana. Para a gente entender a magnitude do que aconteceu, a gente precisa dar um zoom em Tiro. Tiro não era uma cidade qualquer, não. Era a fortaleza mais formidável do mundo antigo, um símbolo de poder, de riqueza. Suas defesas eram lendárias. A cidade principal ficava numa localização estratégica, numa ilha, a quase 1 quilômetro da costa, e era protegida por muralhas com cerca de 50 metros de altura. Gente, isso é equivalente a um prédio de 15 andares hoje em dia. Era uma potência naval, uma potência comercial, imensamente rica e orgulhosa. A força de Tiro era tanta que algumas décadas antes ela tinha resistido a um cerco de 13 anos, imposto por ninguém menos que Nabucodonosor, da Babilônia, o maior conquistador da sua época. Tiro era o arquétipo da autossuficiência, da soberba, do poder humano. Era uma cidade que se considerava, para todos os efeitos, invencível. Então veio Alexandre. Diante da impenetrável Tiro, ele realizou uma das maiores e mais audaciosas proezas de engenharia militar da história. Foi uma coisa insana. Ele ordenou a construção de um aterro, uma ponte de terra com 800 metros de comprimento ligando o continente até a ilha para que suas máquinas de cerco pudessem alcançar as muralhas. E para fazer isso, ele usou os escombros e as ruínas da antiga cidade de Tiro que ficava no continente, literalmente raspando a cidade antiga do mapa. Em apenas 7 meses, a cidade que parecia inconquistável caiu. E ao fazer isso, Alexandre, sem nem saber, cumpriu não apenas a profecia de Zacarias sobre a queda de Tiro, mas também uma profecia ainda mais antiga e detalhada do profeta Ezequiel. Ezequiel tinha dito que as pedras, a madeira e até o pó de Tiro seriam lançados no meio das águas, e que a cidade se tornaria uma penha descalvada, um lugar para pescadores secarem suas redes, e que jamais seria edificada de novo em seu antigo local. O aterro de Alexandre permanece lá até hoje, um monumento silencioso à precisão da palavra profética e à insensatez do orgulho humano que ousa desafiar a Deus. Vamos recapitular os pontos principais desta sessão. A gente viu que a profecia de Zacarias 9 descreve um juízo sequencial geograficamente preciso contra as nações pagãs. Observamos como Alexandre o Grande, agindo por seus próprios motivos estratégicos, se tornou, na verdade, um instrumento histórico para o cumprimento detalhado dessa profecia. A queda de Tiro, em particular, ela se destaca como um testemunho poderosíssimo da soberania de Deus, que humilha o orgulho das nações mais poderosas. E, finalmente, entendemos que esse juízo não era apenas para punir, ele tinha também um propósito redentor, purificar a terra da idolatria e preparar o cenário para a revelação da salvação de Deus, que é exatamente o tema da próxima parte do capítulo. Agora, na nossa terceira sessão, vamos aprofundar um pouco mais. A gente vai além do cumprimento histórico para extrair os ensinamentos teológicos, as doutrinas centrais que saltam desses primeiros 8 versículos. Porque o texto não é só uma crônica de eventos futuros, de jeito nenhum. É uma revelação profunda sobre o caráter de Deus e a forma como ele age no mundo. E os temas principais que se destacam aqui de forma cristalina são a sua soberania absoluta e a sua promessa de proteção fiel ao seu povo da aliança. O ponto crucial de tudo isso está no versículo 8. Ele representa uma virada dramática nesse oráculo. Depois de descrever a marcha implacável do juízo que cai sobre Hadrape, Damasco, Tiro e as cidades filisteias, a câmera profética se volta para Jerusalém. E o contraste é absoluto. Enquanto as nações confiam em suas muralhas, em suas riquezas, em seus exércitos e são destruídas,
Deus mesmo se torna a muralha e a defesa de Jerusalém. A imagem é de um general divino que acampa ao redor da sua casa, que monta guarda pessoalmente para que nenhum exército opressor passe por ali. A história, conforme registrada pelo historiador judeu Flávio Josefo, sugere que enquanto Alexandre estava destruindo as cidades vizinhas, Jerusalém foi milagrosamente poupada depois de uma intervenção divina. Mas, independentemente dos detalhes históricos, a promessa teológica é clara e poderosa. No meio do juízo mundial, o povo da aliança encontra segurança não na sua própria força, mas sob a proteção direta e pessoal do seu Deus. A gente pode estruturar esses ensinamentos em 3 pontos fundamentais. Primeiro, a soberania de Deus. Ela é demonstrada de forma inegável. A profecia precisa mostra que Deus conhece o futuro porque Ele o decreta. E a história mostra que Ele controla os maiores impérios e os generais mais brilhantes para cumprir seus propósitos. A história secular acredita a conquista a Alexandre, mas Zacarias atribui a Deus dizendo: "O Senhor a despojará". Alexandre achava que era o protagonista, mas ele era só uma ferramenta na mão soberana do grande arquiteto da história. Segundo, o juízo sobre a soberba. Tiro é o grande exemplo disso. Ela representa a confiança humana em si mesma, na sua sabedoria, na sua riqueza, no seu poder militar. E a Bíblia é consistente, de Gênesis a Apocalipse, em afirmar que Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. A queda de Tiro é um aviso eterno contra a autossuficiência humana. E terceiro, a defesa do povo de Deus. Esse é o outro lado da moeda. A vinda de Deus na história tem sempre um duplo efeito. É uma espada de 2 gumes. O mesmo poder que executa o juízo sobre os seus inimigos é o poder que garante a proteção e a salvação daqueles que nele confiam. Então, a grande lição aqui é muito clara. Nós aprendemos que Deus é absolutamente soberano sobre a história, usando até mesmo os grandes impérios pagãos e seus líderes ambiciosos para realizar seus planos redentores. Vimos que a soberba e a confiança nas capacidades humanas, como a gente viu no exemplo de Tiro, atraem inevitavelmente o juízo divino. E de uma forma profundamente consoladora, vimos que, em meio a esse juízo, Deus se posiciona como um guarda vigilante, um protetor do seu povo. Fica evidente aquela verdade de que a ação de Deus no mundo é sempre dupla. Ela traz juízo para os rebeldes e salvação para os fiéis. E é essa distinção que nos prepara para a revelação do agente máximo dessa salvação, o Rei Messias. E agora a gente chega no coração pulsante desse capítulo, o ponto para o qual tudo o que foi dito antes estava nos preparando. Esta é a nossa 4ª sessão, a chegada do Rei Messias. O versículo 9 de Zacarias 9 é, sem dúvida nenhuma, uma das profecias mais claras, mais célebres e mais amadas de todo o Antigo Testamento. Depois de toda aquela demonstração do poder soberano de Deus em julgar as nações e proteger o seu povo, o profeta explode num chamado à alegria, à exultação, anunciando a vinda do verdadeiro Rei de Sião. Vamos analisar esse versículo em detalhes, porque cada palavra aqui é carregada de um significado profundo. A profecia descreve o caráter desse rei com 3 atributos que são fundamentais e únicos. Primeiro, ele é justo. Isso significa muito mais do que simplesmente governar com justiça. Significa que ele, em sua própria pessoa, é perfeitamente justo, a encarnação da retidão. Na teologia cristã, isso se refere à obediência ativa de Cristo, aquela vida de cumprimento perfeito e integral da lei de Deus, uma justiça que ele conquista não para si mesmo, mas para acreditar ao seu povo. O reino dele é justo porque ele é a própria justiça de Deus em pessoa. Segundo, ele é salvador. A palavra hebraica aqui tem a ideia de dotado de salvação ou trazendo salvação. Ele não é alguém que será salvo, mas alguém que vem para salvar. A salvação não é um efeito colateral do seu reinado, é o propósito central, é a própria essência da sua vinda. Ele vem para libertar seu povo da tirania do pecado e da morte. E terceiro, e talvez o mais chocante e paradoxal para a mentalidade da época, ele é humilde. Este rei rejeita os símbolos de poder, de opulência, de coerção terrena. Ele não vem com a pompa dos Césares ou a arrogância dos faraós. Ele vem em mansidão, em serviço, identificado com os aflitos. Esses 3 atributos, juntos, pintam um retrato único que encontra seu cumprimento perfeito e exclusivo na pessoa de Jesus Cristo. E a natureza radical desse rei é ilustrada de uma forma brilhante na sua escolha de montaria. É um simbolismo muito profundo.
O cavalo de guerra no mundo antigo era o equivalente a um tanque de guerra moderno. Era o símbolo máximo do poder militar, da conquista, da dominação, do orgulho. Era a montaria dos reis pagãos, dos conquistadores como Alexandre o Grande. O rei de Zacarias, no entanto, vem montado em um jumento. E no contexto de Israel, o jumento não era um animal desprezível. Pelo contrário, era uma montaria de realeza, mas de uma realeza pacífica. Os juízes cavalgavam jumentos. Salomão, o rei cujo reinado foi marcado pela paz, montou num jumento em sua coroação, como a gente lê lá em 1 Reis. Ao escolher o jumento, o rei Messias está fazendo uma declaração deliberada, uma declaração poderosa. O seu reino não será estabelecido pela força das armas, pela violência ou pela coerção política. Ele vem numa missão de paz. É uma rejeição consciente daquela confiança arrogante no poder humano, apontando para um tipo de poder e de reino completamente diferente. Um reino fundamentado no serviço e no sacrifício. A mensagem central desta sessão, portanto, é que Zacarias 9:9 é uma verdadeira joia da profecia messiânica. Nós vemos que ela se cumpriu de forma literal, pública e deliberada na entrada triunfal de Jesus em Jerusalém, no evento que a gente celebra como o Domingo de Ramos, um momento crucial que foi registrado em todos os 4 evangelhos. Nós analisamos os 3 atributos do rei, justo, salvador e humilde, e como eles descrevem perfeitamente o caráter e a missão de Cristo. E, finalmente, entendemos que a sua humildade, simbolizada pela escolha do jumento, não é um sinal de fraqueza, de forma alguma. É uma declaração poderosa sobre a natureza do seu reino. Um reino espiritual, de paz, fundamentalmente diferente dos reinos político-militares deste mundo. E chegamos à nossa última sessão de desenvolvimento, o reino de paz e salvação. Se o versículo 9 nos mostrou a pessoa do rei, os versículos seguintes, do 10 ao 17, nos revelam a obra desse rei. O que ele vai fazer? Quais são as consequências da sua vinda? O texto agora se desdobra para descrever a natureza, o alcance e os resultados do seu reinado, e como a salvação que ele traz se manifesta de uma forma transformadora na vida do seu povo. A primeira obra do rei, conforme o versículo 10, é estabelecer a paz. E não é uma paz localizada, não, nenhuma trégua temporária ou um acordo político frágil. Ele anunciará paz às nações, e o seu domínio será universal, de mar a mar, até as extremidades da terra, uma alusão clara ao Salmo 72 que descreve o reino do Messias. Mas como isso acontece? O versículo continua dizendo que ele destruirá os carros de Efraim e os cavalos de Jerusalém. Isso é fascinante e vai contra a nossa intuição. A paz que ele traz começa por desarmar o seu próprio povo. Começa removendo a confiança deles em armas terrenas, em poderio militar, em estratégias humanas e restaurando a dependência exclusiva deles em Deus. O reino do Messias não avança pelos métodos desse mundo. Ele estabelece um reino espiritual, fundamentado na fé e no poder da sua palavra. Um reino que transcende fronteiras étnicas e geográficas e que transforma corações, trazendo a verdadeira paz, a paz com Deus, que é a base para a paz entre as pessoas. E o mais incrível é que os versículos seguintes descrevem a salvação que esse rei traz numa progressão que espelha perfeitamente a experiência cristã. Aquela que a teologia sistemática organiza como as doutrinas da justificação, santificação e glorificação. A gente pode ver isso em 3 etapas. Passo 1. Justificação. O versículo 11 fala de libertar os cativos da cova em que não havia água, uma imagem poderosa de desespero, de morte, de condenação por causa do sangue da aliança. Essa é a nossa libertação inicial da culpa e da condenação do pecado, que não é fundamentada em nossos méritos, mas no sacrifício de Cristo. Nós somos declarados justos diante de Deus. Passo 2. Santificação. Os versículos 12 ao 15 descrevem o povo que antes era cativo e fraco, agora sendo fortalecido e equipado para a batalha espiritual. Eles são chamados de prisioneiros da esperança e se tornam como o arco e a flecha na mão de Deus, guerreiros vitoriosos. Isso corresponde à vida cristã, à nossa luta contínua contra o pecado, na qual a gente é progressivamente transformado e fortalecido pelo Rei. E, passo 3, glorificação. Os versículos 16 e 17 pintam o quadro final. O povo de Deus é salvo, cuidado como um rebanho e finalmente transformado em pedra de uma coroa, joias que resplandecem na terra para a glória de Deus. Essa é a nossa esperança futura, a consumação da nossa salvação, quando seremos perfeitamente conformados à imagem de Cristo. Resumindo esta nossa última sessão, nós vimos que o reino do Messias é um reino universal de paz, que é estabelecido não pela força militar, mas por meios espirituais, a começar pelo desarmamento do nosso coração. Vimos que a base de toda a salvação que ele oferece é o sangue da aliança, ou seja, o seu sacrifício na cruz.
Vimos como a progressão da salvação no texto, da libertação da cova, a vitória na batalha e a glória final, reflete as doutrinas centrais da justificação, santificação e glorificação. E, por fim, a gente se maravilha com essa imagem poderosa do povo de Deus sendo transformado de prisioneiros numa cova para joias na coroa do rei, um tesouro que reflete a sua própria glória e bondade para todo mundo. Chegamos então ao final da nossa análise detalhada de Zacarias capítulo 9. Vamos só recapitular os temas centrais que nós descobrimos. Primeiramente, a soberania absoluta de Deus, que governa todos os detalhes da história, desde a marcha de exércitos até o cumprimento da sua palavra para realizar os seus propósitos redentores. Em segundo lugar, a dinâmica inseparável de juízo e salvação. A vinda de Deus ao mundo sempre distingue entre o orgulhoso, que confia em si mesmo, e o humilde, que confia nele. Em terceiro lugar, a figura do Rei único, Jesus Cristo, que cumpre de forma exclusiva e perfeita a profecia do Rei justo, salvador e humilde. E, finalmente, a natureza do seu reino espiritual, um reino de paz que não é deste mundo, estabelecido pelo seu sacrifício e que tem o poder de transformar vidas, da escravidão do pecado para a glória de serem joias em sua coroa. E assim, todo este estudo nos deixa com uma questão fundamental, uma questão que emerge do próprio texto. A profecia estabelece dois campos bem distintos. O campo da autoconfiança, como a de Tiro, que está afadada ao juízo, e o campo da confiança em Deus, que promete proteção ao seu povo. Diante da revelação desse rei humilde e salvador, a questão se torna universal. Onde a confiança humana será depositada? No poder passageiro e nas muralhas frágeis deste mundo? Ou no rei justo, salvador e eterno? É uma pergunta que ecoa através dos séculos, e a resposta que se dá a ela define um destino. Agradeço imensamente a atenção de todos nesta jornada por Zacarias 9.